E aí pessoal, tudo bem? Everson Tavares, fotógrafo e blogueiro do curso de fotografia.org. Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito polêmica. Por que você não deve quebrar as regras da fotografia? Você deve criar suas próprias regras para então quebrá-las. Essa é uma ideia do Scott McLean, que escreveu o livro Pensar, Sentir e Ver. E ele fala sobre processos e percepção na fotografia. O Scott McLean, na verdade, ele é um artista, ele não é só um fotógrafo. Ele está ali inserido em outros campos da arte. E ele teve um tempo fora da fotografia, voltou para a fotografia e ele percebeu uma coisa muito grave. No tempo que ele teve fora, a fotografia não mudou nada, ela continuou sendo essencialmente a mesma que as pessoas faziam há 30 anos atrás, talvez até mais tempo, desde os pilares da fotografia definidos pelos gênios, né? O Henri Cartier-Bresson, o Ansel Adams. Desde que esses caras criaram os parâmetros, nada mudou muito assim, sabe? Enquanto as outras artes, o documentário, o cinema, a dança, evoluíram muito e mudaram seus significados. Evoluir é uma palavra meio difícil, né? Mas mudaram, houve mudanças muito drásticas em relação à forma de conceber essas artes. A fotografia continua essencialmente a mesma. Every day up till yesterday is lost, just like for everyone else. Vou falar dos insights que eu consegui lendo esse livro. Alguns dos insights, que não foram poucos na verdade, mas os 3 mais geniais eu trouxe para vocês. A primeira coisa é, repense o processo fotográfico. Esse insight, na verdade, são 2, porque primeiro que as pessoas nem sequer pensam nos seus próprios processos fotográficos. E o Scott McLean, como ele é artista, ele vem falar, na verdade, da importância de você ter um processo de concepção da sua obra para você gerar uma obra que seja mais impactante. Você tem que pensar na relação dessa fotografia, não do ponto de vista da mensagem, a gente sempre pensa na mensagem, mas tem um outro elemento da fotografia que a gente não consegue controlar, que é a relação além-quadro. Barthes falava muito sobre essa relação, que são as coisas que a gente não controla na fotografia, porque não são coisas de linguagem, são coisas de símbolos, sabe? Por exemplo, se você olha para a foto da sua mãe, a sua relação com essa foto é diferente. Se você fotografou um casal, você pensou naquela foto, você gerou uma mensagem tocante sobre o amor, sobre o sentimento daquele casal, isso é legal, pacas. Mas quando aquele casal olha para aquela foto, eles têm uma outra leitura que não é a sua, que não é a minha, que é a leitura deles, porque a relação que eles têm com aquela fotografia é uma relação além quadro e que você só consegue entender se eles te explicarem. Então, esse conceito, o que você pode explicar da fotografia que não está na fotografia, é um conceito muito bacana que, na verdade, já é aplicado em alguns campos da fotografia, mas em muitos outros é deixado de lado. Por exemplo, o fotojornalismo. O fotojornalismo usa muito a relação além-quadro e ele vai explicar o significado da fotografia com a legenda, com o título, com a história. Numa narrativa fotográfica, por exemplo, uma foto ajuda a entender a outra, a legenda de uma foto ajuda a entender o contexto. Love towers love. Outra sacada que eu peguei desse livro também que eu achei muito genial é como é que você compreende os processos de pós-produção. E é uma coisa que eu já concordava, mas Scott McLean vem falar de uma maneira mais genial sobre não entender processos de pós-produção. Esse nome está errado. Você tem que entender os processos de pós-produção como processos fotográficos. E aí quando você sai para clicar, você já sai pensando na forma que você vai editar isso. E aí você consegue gerar um significado maior, consegue extrair mais informação daquela foto, consegue pensar naquela fotografia com um olhar que outra pessoa não conseguiria, porque na verdade você já está pensando fotografia e edição ao mesmo tempo. E se você simplesmente entendesse isso, por exemplo, quando eu trouxe isso para a minha fotografia, eu criei um framework que eu chamo de 7D Mindset, que é como é que você pensa, como é que você configura a sua câmera alinhado com a configuração da sua mente para você fazer uma pós-produção mais sofisticada. Eu podia também falar disso depois, mas se você começa a sair, por exemplo, pensando que se você estourar as altas luzes, você não vai conseguir recuperar isso em programa nenhum, mas se você deixar a sombra um pouquinho mais escura, você consegue recuperar isso na pós-produção, a sua fotografia já começa a ficar mais elaborada. Só que na verdade isso é muito mais profundo. O Ansel Adams já falava disso também, e ele falava que você tem que pensar na fotografia conforme você imaginou ela impressa. Terceiro elemento que eu achei muito genial, e eu acho que esse talvez seja o elemento mais complexo, coisa que o Scott McLean mais fala, que é a polinização cruzada das artes. O que é isso? Polinização cruzada das artes. Pô, puta nome gigante, né? É você pegar elementos de outras artes, de outras áreas de expressão da humanidade
e trazer para a sua fotografia. Isso por si só seria a maior contribuição que você pode fazer na sua criatividade, é a maior contribuição que eu fiz na minha criatividade, que é você pegar elementos que não são da fotografia. Todo mundo está buscando referência na fotografia. Quando você busca uma referência na poesia, você faz algo que ninguém estava fazendo, porque daí você vai fazer, na verdade, uma tradução daquela poesia na sua fotografia. Quando você busca uma referência, por exemplo, no cinema, você está buscando ali uma referência que pouca gente está buscando. Então, como é a sua interpretação da referência, então essa foto fica muito mais criativa, fica muito mais autêntica, fica muito mais inovadora. E, na verdade, você pode fazer isso, o Scott McKinley propõe que você faça isso em coisas mais complexas. Por exemplo, ele fala, como ele veio da dança, ele fala da relação espacial da dança. Como é que a dança mudou, a dança contemporânea mudou a forma como os bailarinos se arranjavam no palco, sabe? Antes você pensava, o bailarino mais importante fica no meio. Agora na arte contemporânea não, na dança contemporânea não. O bailarino mais importante fica em qualquer lugar, porque na verdade a coisa está mudando sempre, e aquele dinamismo e tal. E na fotografia a gente ainda pensa em regra dos terços. Só esse nome, regra dos terços, já é absurdo. Porque se é regra, você tem que seguir. Quem diz que você tem que seguir regra dos terços? A regra dos terços, que não devia chamar regra, é uma forma de organização espacial, sendo que existem muitas outras. Por que eu estou em pé aqui? Alguém sabe? Eu estou em pé na minha mesa para me lembrar que devemos ver as coisas constantemente de um modo diferente. Se você começar a pensar assim, você tem uma vantagem, porque você aumenta a sua referência, quem aumenta a referência, aumenta a capacidade de criar uma coisa nova. Então, para quem que eu indico esse livro, né? Esse livro eu indico para todo mundo que está começando a repensar a sua própria fotografia ou que está há muito tempo estudando a técnica e precisa dar uma atualizada, precisa dar uma otimizada, se libertar um pouco da técnica, deixar de ser um escravo da técnica e começar a buscar uma outra forma de composição. Bom, por enquanto é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado. Se você quiser mesmo saber mais, eu recomendo que você leia o livro. Depois me diz o que você achou do livro também. Se ficou alguma coisa na dúvida, se você tem alguma dúvida, posta nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de discutir esse livro com você. Um abraço e até o próximo vídeo.